Este recado é para você que quer resultados. Cross Extreme, fábrica de resultados. Em Vitória da Conquista, no bairro Boa Vista. Cross Training a partir de R$ 109,90 por mês. É isso mesmo, planos a partir de R$ 109,90 por mês. Foco e força é na Cross Extreme, fábrica de resultados. Na Avenida Jardim Guanabara, 1110, no bairro Boa Vista. Informações pelo WhatsApp 77998649999 998649999. Cross Extreme é para quem quer resultados. Rádio Chofer, a voz do rodoviário. O jornalismo é instrumento intermediário entre a sociedade e o que acontece na sua cidade, no seu estado, no Brasil e no mundo. Rádio Chofer. Política, economia, cultura, esporte, lazer, entretenimento. Rádio Chofer. Jornalismo com seriedade, imparcialidade e credibilidade. Rádio Chofer. A partir de agora, aqui pela Melodia FM. Direção de jornalismo e apresentação, Léo Pereira. Olá, boa tarde, 12 horas e 18 minutos, horário de Brasília. Estamos iniciando o programa Rádio Chofer, edição desta quarta-feira, meio de semana, hoje dia 23 de abril, ano 2025. Estamos aqui pela Melodia FM, transmitido também através das plataformas digitais, através da página no Facebook da Rádio Melodia, Instagram e também do aplicativo Rádio Online. Você acompanha o áudio e pelo Facebook, Instagram, som e imagem. Inclusive pode participar no chat, mandar sua mensagem aqui, participar conosco, mandando o seu recado. E já vou registrar quem está com a gente aqui ao vivo, o Ramon de Lucaia. Ramon Oliveira está acompanhando em Lucaia, não perde um programa Rádio Chofer, fica muito bem informado aqui no nosso jornalismo na Melodia FM, que é líder de audiência na metade do seu dia. Iniciando com as manchetes de hoje dos principais jornais do Brasil. Ouça agora as manchetes do dia. Jornal Folha de São Paulo traz na capa: Vaticano inicia o adeus a Francisco, igreja se prepara para o conclave. Jornal Estado de São Paulo: auditoria aponta gastos fora do orçamento e riscos à economia. Jornal Globo Rio de Janeiro: convidado por Lula, deputado recusa ministério após 12 dias e expõe governo frágil. Isso é inédito, um político recusando um cargo, ainda mais de ministro. Jornal Correio de Salvador, capital de todos os baianos, traz na capa: recorde, Salvador registra 12 mil novas empresas só em 2025. Que bom, uma notícia boa aqui na Bahia e na capital, porque o jornal Correio só traz manchete de crime que aumenta, recorde de violência, e hoje, felizmente, traz aqui na manchete que a capital do estado registra 12 mil novas empresas neste ano 2025. Estamos terminando o quarto mês do ano. Você participa também através do meu Instagram, @LeoPereiraJornalista. Segue a gente aí no Instagram, manda sua mensagem no direct, estamos online aqui acompanhando. Datas celebradas em 23 de abril, hoje é dia de São Jorge, Dia Mundial do Escoteiro. Hoje também é dia do Serralheiro, Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais, Dia do Torcedor Corintiano. Hoje também é Dia Nacional da Educação de Surdos, Dia Nacional do Choro,
Dia da Língua Inglesa, Dia da Língua Espanhola, Dia Internacional de Cutucar o Nariz. Eita, eu fico às vezes surpreso com as datas que o calendário nos traz. E até de vez em quando comento, né? Tem dia de tanta coisa que ninguém nem imaginava que existia. Hoje nós temos uma máxima prevista de 25 graus, probabilidade de chuva pequena, muito pequena mesmo, alguma coisa, um vaporzinho d'água. Amanhã sempre amanhecendo nublado, às vezes com chuvisco aqui em Conquista. Amanhã, quinta-feira, também mesma previsão de hoje. Máxima de 25 graus e probabilidade de chuva de menos de 1 milímetro, que é bem pouco mesmo. Programa Rádio Chofer, uma realização e oferecimento do Sintravc, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e Região, presidente Álvaro Souza, a assessoria de toda a diretoria. Apresentação e direção de jornalismo é minha, Léo Pereira. O nosso encontro é de segunda a sexta-feira, do meio-dia a 1h da tarde, aqui pela Melodia FM 87,9. Ramon de Oliveira está lá online, diz aqui, Léo Pereira, top, amigo, Rádio Chofer. Obrigado, Ramon, um abraço para você. Para o Bismarck, seu irmão, para sua mãe, para toda a família aí em Lucaia, acompanhando o programa Rádio Chofer de hoje. Trazer um noticiário local, a Câmara Municipal realiza aqui de Vitória da Conquista, realizou ontem uma audiência pública que pretende reuniu agentes políticos técnicos, lideranças para discutir sobre política pública para mobilidade mais eficiente e segura. O requerimento foi apresentado e essa audiência pública teve o objetivo de discutir a necessidade de investimentos emergenciais de recursos públicos destinados às entradas e saídas da cidade. As vias de acesso enfrentam desafios como congestionamentos frequentes, sinalização inadequada, infraestrutura deficiente, problemas que atrasam o deslocamento das pessoas internamente para quem chega e para quem precisa sair. Não precisa nem ir muito longe. A saída Vitória da Conquista para Itambé é um caos. Quando termina Juraci Magalhães, que você precisa cruzar o anel do contorno, o anel viário, para seguir ali sentido a indústria, a DAS, os condomínios que tem ali. Lá em diante tem a Serra do Marçal. Ali, se a gente não contar com a boa vontade de motoristas de caminhão, porque tem um obstáculo, né, uma lombada, quebra-mola, dos dois lados a cerca de uns 30 metros do cruzamento. E aí esses caminhões freiam e muitos deles seguram para que os carros e outros veículos consigam cruzar o anel rodoviário, entrando em Vitória da Conquista e saindo de Vitória da Conquista. E aí, certa vez eu conversei com uma autoridade política aqui de Vitória da Conquista e diz, é muito caro. Veja que a Via Bahia está se despedindo da BR-116, levando 1 bilhão no bolso e não entregando nada. Aí você tem um anel rodoviário que deveria está sob a responsabilidade da concessionária, da Via Bahia. Talvez uma parceria público-privada, enfim, quem é que vai fazer a Via Bahia construir aqui se não duplicou nem poucos trechos de Vitória da Conquista a Poções, Planalto, Jequié? Vai querer fazer viaduto, que é caríssimo. Você fazer um viaduto aqui, quer dizer, deveria começar pelo menos fazendo uma passarela, porque o pedestre não consegue, ele se arrisca cruzando o anel rodoviário. Então era necessário uma passarela. A passarela que nós temos é aquela no anel rodoviário, na BR-116, para quem segue ali, sentido aeroporto, que inclusive ficou um tempo obstruída ali porque tinha dado problema estrutural, uma passarela para resguardar a segurança e a vida das pessoas a ponto de ficar fechada por problema estrutural. Quer dizer, a passarela para carregar a pessoa, se deixar do jeito que estava, ia derrubar, ia cair. Então, ali nesse anel do contorno, saída Juraci Magalhães e Itambé,
no mínimo teria que ter uma passarela para pedestre. Ou um semáforo, eu não sei quanto custa um semáforo, mas não deve ser muita coisa para a prefeitura fazer um semáforo ali. Porque as pessoas ficam muito tempo, às vezes o trânsito começa a engarrafar até o shopping Conquista Sul, porque não consegue cruzar. Como eu disse, muita boa vontade de motoristas de caminhão, que às vezes no obstáculo para o caminhão ali, espera um pouquinho para alguns veículos cruzarem, mas não é uma obrigação deles. Um semáforo ia resolver, e talvez um semáforo em outros pontos também. A gente tem tanto semáforo dentro da cidade, não é possível que no anel rodoviário não tenha. E nós temos a saída Vitória da Conquista e Itambé, nós temos o anel rodoviário lá no final da Brumado, para quem segue sentido Anagé. Nós temos o anel rodoviário subindo a BR-116, a Dutra, né? Subindo a BR-116, saída para Salvador, que a gente sempre, antigamente, até hoje eu mesmo falo, na Rio Bahia, subindo para Salvador. Nós temos o contrário, que é lá onde eu falei, sentido aeroporto, descendo Cândido Sales, divisa com Minas Gerais. Nós temos o anel rodoviário lá em cima, que dá acesso à estrada da Barra. Ali, aquela saidinha da estrada da Barra, ali, pelo menos ela tem um contorno. Os carros viram à direita, esperam, cruzam ainda e depois pegam a pista. Não precisa cruzar pelo meio. Na Presidente Vargas, que a gente chama de Estrada da Barra. Ali, pelo menos, tem um contorno. Talvez um semáforo não seria possível. Enfim, eu, passando por esses pontos, vejo a real necessidade de uma saída para o problema da Juracy Magalhães sentido Itambé, naquele anel viário. E aí a Câmara iniciou uma audiência pública para tratar de aspectos da mobilidade urbana. Não sei no que vai dar isso. A audiência pública quase não vai ninguém, de público não vai ninguém, de vereador vai... Às vezes vai só o vereador que propôs a audiência pública. A população às vezes falta com interesse nisso. São 12 horas e 28 minutos. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União fazem uma operação hoje em 3 estados e no Distrito Federal contra fraudes no INSS. Segundo a Polícia Federal, as entidades investigadas descontaram de aposentados e pensionistas sem autorização um valor de mais de 6 bilhões de reais. Os desvios ocorreram entre 2019 e 2024. É o próprio INSS ferrando com a vida do aposentado, do pensionista. A polícia afirma que as irregularidades estão relacionadas a mensalidades cobradas por associações sobre benefícios concedidos pelo INSS. Lembra que a gente falou que tinha muito aposentado com desconto de sindicato não sei das quantas? O camarada aposentado como professor tendo uma cobrança de um sindicato do colecionador de pedra. Os agentes cumpriram 211 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão temporária. Há também ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$1 bilhão. Sendo interlocutores do governo, o procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira, também foi afastado. E 6 servidores públicos já tinham sido afastados de suas funções, entre eles o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Vai vendo. Nós vamos até trazer aqui daqui a pouco mais detalhes sobre esse caso, que um órgão que é responsável pelo benefício de trabalhadores que deram a vida e o sangue para depois de muito tempo, hoje eu não sei nem essa geração nossa aqui se a gente vai aposentar, porque mudou tanto as regras de tempo de serviço, tempo de de contribuição, idade, que é capaz de daqui a um tempo você estar com 100 anos e não poder aposentar. E quem está aposentado perdendo dinheiro por causa de golpe.
Então, o STF vai entrar nessa jogada e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto, mas antes vamos falar aqui sobre um político, foi manchete de jornal, manchete na abertura nossa aqui, um político que recusou um cargo de ministro. Você vê a que nível chegamos. Você ouve agora Política Capital, o programa da agência Rádio Web, direto de Brasília para a sua emissora. Os bastidores do poder e da capital federal na voz de quem conhece. Jornalista Rodolfo Lago. Direto de Brasília, sempre com o principal fato do dia. E Brasília se surpreende com uma situação até então inédita. Nunca antes na história desse país, um político tinha recusado um cargo para ser ministro de Estado depois de formalmente convidado para esse ministério. E isso aconteceu com o líder do União Brasil, o deputado Pedro Lucas, que ontem recusou o convite para ser ministro das Comunicações no lugar do deputado Juscelino Filho, que também era do União Brasil e que pediu demissão do ministério porque está sendo acusado e denunciado pela Procuradoria-Geral da República por desvio de verbas do orçamento da União. Como esse cargo, na cota de distribuição feita pelo governo, pertence à União Brasil, ele então foi reservado para um político do partido. E estava tudo acertado para que esse político fosse Pedro Lucas. Esse anúncio já tinha sido feito pela ministra de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, há algumas semanas. E Pedro Lucas já estava com tudo certo para assumir o ministério. Então, ele recusa o cargo nessa situação inédita, um constrangimento grande para o governo Lula. E por que Pedro Lucas recusou esse cargo? Porque há hoje uma total incerteza dos partidos da base, especialmente dos partidos do Centrão, quanto a aprofundar a sua relação com o governo Lula ou se afastar do governo Lula. Por quê? Porque o quadro para 2026 é hoje bastante incerto. Lula vai sofrendo problemas com a sua popularidade e em alguns momentos ele já chegou a dizer que poderia vir a não disputar essa eleição em 2026 por conta da sua idade, da sua saúde. Lula terá 81 anos em 2026 quando houver a próxima eleição presidencial. E pelo lado da oposição, o principal nome, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, é hoje inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral e é réu num processo por golpe de Estado que está correndo no Supremo Tribunal Federal. Enfim, então, sem o principal nome da oposição e com essas incertezas com relação às possibilidades de Lula vir a ser candidato, os partidos do Centrão ficam, então, com um pé atrás com relação a se aprofundam ou não aprofundam a sua relação com o governo. E foi por conta dessa questão e também das profundas divisões políticas internas no União Brasil que Pedro Lucas acabou recusando esse convite para ser ministro. Por quê? Porque Pedro Lucas é um nome ligado ao presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Mas o União Brasil tem outras alas que querem ir para a oposição. É bom lembrar que a União Brasil tem, inclusive, um candidato à presidência da República colocado, que é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Então, por conta de todas as situações, Rueda receou perder o seu líder na Câmara. E então, a União Brasil resolveu segurá-lo ali nesse posto. Seria uma desfeita grande e Lula poderia até vir a tirar esse cargo do União Brasil. Mas Lula depende do União Brasil. Depende principalmente do apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do mesmo partido, é do União Brasil. Então, mesmo com a recusa, Lula deverá aceitar a indicação de um outro nome do partido para o cargo, uma indicação que agora deve ser feita
por Davi Alcolumbre. Enfim, Lula acaba tendo de aceitar e engolir essa desfeita do União Brasil pela dependência que tem do partido, dos demais partidos do Centrão, dessa ala conservadora do Congresso Nacional, para poder seguir o seu governo. Uma situação bem complicada. E a gente vai estar acompanhando tudo para trazer para você sempre a melhor análise e a melhor informação. Muito obrigado e até a próxima. Política Capital, direto de Brasília, com o colunista da agência Rádio Web, Rodolfo Lago. A análise dos principais temas de interesse do país, de segunda a sexta-feira, nesta emissora. Rádio Chofer, a voz do rodoviário. Sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui martelando com esse sapato aí. Ideia boa, né? Assim você estraga o sapato, a parede, o prego. Não inventa. Passa na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para a sua obra? A Sincal tem uma loja inteirinha para você. Ferramentas elétricas, agrícolas, para construção e uma infinidade de produtos das melhores marcas. Sincal Ferramentas. Avenida Aderaldo Mendes, bairro Brasil. Passa na Sincal Ferramentas. Quer se sentir renovada, ser cuidada e sentir-se bem? A Clínica de Estética Lívia Dias oferece diversos tratamentos corporais e faciais para você. Um desses tratamentos é a criolipólise, super eficiente para acabar com a gordura localizada em flancos, braços, abdômen, costas e outros locais. Uma tecnologia exclusiva de congelamento de células adiposas, as famosas gordurinhas. Este tratamento facilita a quebra das gorduras e te auxilia a modelar o corpo, te deixando ainda mais linda. Clínica de Estética Lívia Dias, na Avenida Otávio Santos, Centro Médico Itamaraty, 3º andar, em Vitória da Conquista. Acesse o Instagram, @Clínica de Estética Lívia Dias, ou ligue 77991514823, 91514823. A sua melhor versão é com a Clínica de Estética Lívia Dias. Você está ouvindo Rádio Chofer. Apresentação Léo Pereira. São 12h40, meio-dia e 40. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o doutor Liomar Couto, presidente da Unimed aqui de Vitória da Conquista. Só um break aqui rapidinho de um minutinho e a gente retorna para falar com o doutor Liomar. São 12h40. Em Vitória da Conquista, o Grupo Prática é sinônimo de excelência em serviços terceirizados. Com uma equipe qualificada e constantemente treinada, oferecemos soluções estratégicas em portaria e controle de acesso, limpeza e conservação, apoio logístico, jardinagem, administração condominial, transporte de passageiros, recepção, inteligência estratégica em gestão de pessoas à sua disposição. Solicite uma visita técnica agora mesmo. 77-3421-8006, 3421-8006. Nossa sede está localizada no condomínio Alphaville 1, área comercial, saída Vitória da Conquista, Barra do Choça. E se você deseja fazer parte do nosso time, acesse o site grupopratica.com e cadastre o seu currículo. Sabemos que a vida é o bem maior do ser humano e a saúde é a condição essencial para uma vida boa. Por isso, você deve se cuidar. Imagine ter acesso a médicos especialistas e renomados da região, programas de saúde exclusivos e atendimento de urgência e emergência em todo o país. Chegou o momento de investir na sua saúde com a Unimed do Sudoeste, o plano de saúde que se preocupa verdadeiramente com você. Chama no WhatsApp 77-2101-9393 e solicite a cotação do seu plano de forma personalizada. Invista no seu bem-estar hoje mesmo. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Você está ouvindo Rádio Chofer. Apresentação Léo Pereira.
12 horas e 42 minutos. Nós estamos aqui na ponta da linha com o doutor Liomar Couto Leal, presidente da Unimed, sempre com a agenda bem concorrida, mas conseguiu aqui alguns minutinhos para falar sobre essa excelente notícia de hoje. Eu recebi o convite, estarei hoje a partir das 18 horas no auditório da Unimed Sudoeste, convidando a imprensa para dar em primeira mão essa notícia que nós vamos repercutir nas próximas edições do nosso jornalismo. Mas antes, o doutor Liomar, presidente, o anfitrião deste encontro de hoje, nos traz aqui algumas informações. Doutor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Léo. Boa tarde, ouvintes da Melodia FM. Doutor, recebi, além do convite, essa excepcional notícia. A Unimed Sudoeste já é uma incentivadora do esporte, todos sabemos, e o Conquista Futebol Clube passará a se chamar Unimed Conquista Futebol Clube. O que isso representa para a população de Conquista e de toda a região, doutor? Bem, inicialmente dizer que a Unimed, ela, como você bem falou, é uma instituição que ela se preocupa com a saúde das pessoas. A gente só pensa em plano de saúde no momento da doença, mas a Unimed, ela é um plano de saúde que pensa na sua saúde. Ela quer que você esteja bem, que você esteja saudável e incentiva isso junto à população. Uma das coisas importantes que a gente sempre trabalha é na parte esportiva. Corridas, de bicicleta, de futebol. Então, essa parceria com o Conquista veio muito a calhar para mostrar esse outro lado da Unimed Sudoeste. E principalmente também em trabalhar não só o esporte, mas também trabalhar essas crianças que estão lá no Conquista, e algumas crianças, ou várias delas, crianças que têm uma necessidade social maior, dos quais a gente pode estar contribuindo e colaborando para um futuro melhor para elas. Pois bem, o Unimed Conquista Futebol Clube tem um foco total, como disse o doutor Liomar, no desenvolvimento das categorias de base, o Sub-15, Sub-17, Sub-20, que vão representar a vitória da Conquista. O time principal, ele entra nessa parceria, doutor? Também, na verdade, a parceria é total, é uma parceria completa com o time. Até porque é através das categorias de base que o time principal é formado, né? A ideia é formar um time principal da nossa própria base, da nossa região, com atletas de nossa região. A gente aqui, como se sabe muito bem, temos grandes atletas. Infelizmente, temos a situação de exportarmos atletas para fora e os nossos times, às vezes, pecarem por não termos atletas locais, né? E a ideia justamente é incentivar essas crianças que estão nas periferias da cidade e nas cidades circunvizinhas para que possam ter uma oportunidade de mostrar o seu trabalho e, de repente, estar disputando um campeonato baiano, um campeonato brasileiro, o que seja. Maravilha. Doutor, faço das palavras do senhor a nossa aqui por conhecer o trabalho da Unimed Sudoeste, por conhecer o trabalho da gestão do senhor, mais do que apresentar aí essa parceria com o time, a Unimed convocando a comunidade para abraçar a causa. A Unimed Conquista Futebol Clube é de todos nós e estaremos hoje participando deste lançamento e depois trazendo os pormenores. Doutor Liomar, muito obrigado, viu? Obrigado, Léo. Convoco também todos os empresários para que possam estar ajudando também, não só o Conquista, mas diversas outras ações que tem na área de esportes da nossa cidade. E a Vitória da Conquista merece muito mais, né? Então a gente espera que essa parceria nossa com o Conquista fique forte, seja forte e que a gente consiga alcançar grandes feitos para a nossa cidade. Um grande abraço para você, um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Obrigado. Conversamos com o doutor Liomar Couto Leal, presidente da Unimed Sudoeste. Rápido intervalo, já retornamos. Você está ouvindo Rádio Chofer. Apresentação Léo Pereira. Tá dando
dando sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui martelando com esse sapato aí. Ideia boa, né? Assim você estraga o sapato, a parede, o prego. Não inventa. Passa na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para sua obra? A Sincal tem uma loja inteirinha para você. Ferramentas elétricas, agrícolas, para construção e uma infinidade de produtos das melhores marcas. Sincal Ferramentas. Avenida Aderaldo Mendes, bairro Brasil. Passa na Sincal Ferramentas. O bacon fritando na panela, o filé cortado em tirinhas, um ovo quebrado por cima, memória afetiva. O Comilão Lanches traz o passado para o presente. A melhor hamburgueria tradicional de Vitória da Conquista. São dezenas de opções de lanches, pastéis, porções, bebida gelada. Tudo isso no Comilão Lanches na Praça da Normal em Vitória da Conquista. As receitas mais tradicionais com toque gourmet é no Comilão Lanches. Pediu, chegou. O delivery mais eficiente de Conquista. Ligue ou chame no WhatsApp 3084-2628, 3084-2628. Aberto todos os dias a partir das 5 da tarde. Comilão Lanches. Você está ouvindo Rádio Chofer. Apresentação Léo Pereira. 12 horas e 48 minutos. Conforme a gente vem divulgando, nós temos agendado para esta sexta-feira, dia 25, a reunião do Sintravc, o Sindicato dos Rodoviários, com o presidente Álvaro Souza e seus diretores, com as empresas, os representantes das empresas Rosa e Atlântico, para tratar da pauta salarial 2025-2026. Essa reunião aconteceria na semana passada, mas por conta da representação da prefeitura não ter confirmado presença, ela teve que ser reagendada. Então, assim, o sindicato estava confirmado, as empresas Rosa e Atlântico também, mas a concedente, que é a representatividade da prefeitura, não participou na semana passada. Então essa reunião está agendada agora para sexta-feira, dia 25, e depois a gente traz detalhes sobre essa reunião. O que o Sintravc está pedindo e autorizado, claro, pelos rodoviários, né? Que o sindicato ele vai com a proposta dos benefícios, dos reajustes, discutir, negociar com as empresas. Cabe às empresas aceitarem na sua totalidade ou colocar algumas adaptações. E aí o sindicato retorna, convoca os rodoviários e apresenta a contraproposta das empresas. Aí os rodoviários aprovam em assembleia ou não. E aí o Sintravc continua toda essa caminhada, que aliás já está em negociação com a Gontijo, que é uma das empresas de transporte rodoviário intermunicipal e interestadual. Aqui eu estou trazendo agora a minuta da Gontijo, o departamento jurídico depois vai me encaminhar. De momento eu trago aqui as pautas, como venho trazendo desde o início do mês, as pautas em relação ao transporte coletivo municipal. O sindicato está pleiteando um reajuste de 10% no salário, valor de R$ 700 no ticket alimentação, extensão do ticket aos funcionários que estiverem no limbo previdenciário, bem como afastados por licença maternidade, 25% a mais no salário para motoristas de ônibus articulados, aqueles ônibus maiores, parece um bitrem. Adicional de antiguidade, o Sintravc está pedindo 3% no salário a mais para quem tem 3 anos na empresa, 5% para quem tem 5 anos. Fardamento completo, motoristas, cobradores e equipe de fiscalização, 2 camisas, 2 calças, uma gravata, um cinto, um par de sapatos. Pessoal da manutenção, 3 macacões, 3 pares de bota. Seguro de vida, o sindicato está pedindo o valor de R$ 48.480. Licença maternidade, 6 meses de licença maternidade. Funcionários que estejam perto de aposentar, que tenham a garantia de estabilidade de 2 anos. Prêmio de férias, um valor de 1 salário mínimo para os funcionários que no período aquisitivo de suas férias cumprirem
os requisitos. Quais são eles? Não ter mais de 5 atestados médicos, não ter uma advertência por escrito e nem uma suspensão. E o Sintra-ABC pede a substituição do plano de saúde familiar. Então estas são as pautas 2025-2026 que serão apresentadas para as viações Rosa e Atlântico Transportes, agendado para esta sexta-feira, dia 25 às 2 da tarde. Depois, mais detalhes aqui no nosso programa. Falando sobre o Papa Francisco, o velório iniciou. Multidão. Então, e o Vaticano está, inclusive, verificando a possibilidade de estender o tempo do velório. Então, já está aberto ao público lá na Praça São Pedro. E nós vamos trazer detalhes aqui agora. Giro Internacional. Adriana Moisés. Paris, 23 de abril de 2025. A seguir as notícias em destaque nesta quarta-feira, o velório do Papa Francisco foi aberto ao público nesta manhã na Basílica de São Pedro. O caixão foi transportado por 14 homens. A procissão saiu da Casa de Santa Marta, na praça em frente à residência papal, e depois passou pela Praça dos Protomártires Romanos, em seguida pelo Arco dos Sinos até a Praça de São Pedro, entrando imediatamente na Basílica pela porta central. Já nas primeiras horas do dia, milhares de fiéis faziam filas aguardando a abertura ao público para poder prestar a última homenagem a Francisco. A Basílica de São Pedro permanecerá aberta nesta quarta-feira até a meia-noite. Na Argentina, o Clube de Futebol São Lourenço organiza uma missa hoje no Oratório Santo Antônio em homenagem ao seu mais célebre torcedor, o Papa Francisco. No sábado, no jogo entre o São Lourenço e o Rosário Central, os jogadores do Clube do Papa vão vestir uma camisa especial em homenagem a Jorge Bergoglio, mas a maior homenagem do clube será mesmo colocar o nome do Papa Francisco no futuro estádio, uma ideia que o presidente levou até Francisco em setembro do ano passado, durante uma visita ao Vaticano. Na época, o pontífice ficou emocionado e aprovou a proposta. As bolsas asiáticas e europeias operam em alta nesta quarta-feira, impulsionadas pelo otimismo gerado por uma provável desescalada na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Em uma nova reviravolta, o presidente americano Donald Trump admitiu à imprensa, à margem de uma cerimônia na Casa Branca, que as tarifas aduaneiras de 145% que ele impôs à China são muito altas e serão reduzidas. O líder chinês Xi Jinping denunciou nesta quarta tarifas que prejudicam o comércio multilateral. Pelo menos 20 palestinos morreram nesta quarta-feira em novos ataques israelenses na faixa de Gaza. As autoridades de saúde locais, que vamos lembrar, tem um governo do Hamas, disseram que um dos locais atingidos foi uma escola na cidade de Gaza, que abrigava famílias deslocadas pelo conflito, e um hospital infantil. Os governos de Alemanha, França e Reino Unido pedem a Israel a suspensão imediata do bloqueio de ajuda humanitária aos palestinos da faixa de Gaza. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Adriana Moisés. Futebol é com a Rádio Chofer, a voz do rodoviário. Sabemos que a vida é o bem maior do ser humano e a saúde é a condição essencial para uma vida boa. Por isso, você deve se cuidar. Imagine ter acesso a médicos especialistas e renomados da região, programas de saúde exclusivos e atendimento de urgência e emergência em todo o país.
Chegou o momento de investir na sua saúde com a Unimed do Sudoeste, o plano de saúde que se preocupa verdadeiramente com você. Chama no WhatsApp 77-2101-9393 e solicite a cotação do seu plano de forma personalizada. Invista no seu bem-estar hoje mesmo. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. No bairro Boa Vista, em Vitória da Conquista, tem o maior e mais preparado centro automotivo da região. Siga Centro Automotivo. Siga Centro Automotivo. Oficina completa, funilaria, pintura, mecânica, martelinho de ouro, polimento e diversos outros serviços. Siga Centro Automotivo. Atende particulares e seguradoras. Quando acionar o seu seguro, indique para Siga Centro Automotivo. Orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. É só enviar a foto que você recebe o orçamento. Anote o WhatsApp 77988757743 988757743. O melhor preço da região e o maior prazo de pagamento. Acesse o Instagram @Siga Reparação Automotiva. Siga com 2 Gs, Reparação Automotiva. Endereço: Rua Guilhermino Novaes 713, bairro Recreio, conhecida como Avenida Conquistinha, em frente ao Colégio Coeduc. Direção do Amauri. Você está ouvindo Rádio Chofer. Apresentação: Léo Pereira. São 12 horas e 58 minutos, ainda sobre o assunto relacionado ao INSS. Mega operação acontecendo contra desvio bilionário. E a gente achando que eram só empresas dando golpe nos aposentados e pensionistas. Vamos aguardar a finalização da investigação, porque muito provavelmente servidores estejam envolvidos nesse processo. É a mesma coisa de você tirar o pão de uma pessoa que está passando fome. É você descontar valores de aposentados e pensionistas do INSS. É um absurdo isso. Registrar quem esteve conosco aqui no programa Rádio Chofer, o meu amigo JP Acordeon. Estava acompanhando aqui, ou está acompanhando pelo Instagram, o Paulo Pinturas. Fino acabamento, um abraço. Joselito Neto, Fá Santana, Ivanete Brasil, Ju Braga. No Facebook, o Ramon Oliveira e a Joana Lucilene, Cleonice, Bárbara, Vânia e João Blini. Obrigado, gente, pelo carinho. O programa Rádio Chofer é uma realização e oferecimento do SimTravC, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e Região, presidente Álvaro Souza, assessoria de toda a diretoria. A apresentação e direção de jornalismo é minha, Léo Pereira. O nosso encontro é de segunda a sexta-feira, do meio-dia à 13h, aqui pela Melodia FM. Obrigado a todos. Quarta-feira, 23 de abril, ano 2025, tá chegando o Ponto de Vista News com Lu Novaes, Raicena e toda a equipe. Rádio Chofer volta amanhã. Um grande abraço a todos, excelente quarta-feira. Que Deus abençoe e até amanhã. Você acabou de ouvir Rádio Chofer. Direção de jornalismo e apresentação, Léo Pereira. A higiene bucal é parte importante da